Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu tô aqui neste domingo em casa, pensando em quê? No biomagnetismo. Então, eu resolvi fazer essa live e para bater um papo, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa. Aqui no Facebook eu tô com um delay, que é uma demora no vídeo de mais ou menos 10 segundos. Mas eu acho que não tem problema. Aqui a gente hoje tá só para conversar um pouquinho, né? Sobre a terapia. Oi, Dalcy, tudo bem? Até que enfim, né? Eu falei que ia fazer, ó eu aqui. Então a gente tá para conversar um pouquinho, principalmente nesse tempo, né? Que a gente não pode ter o contato físico, não deve, pela questão dessa pandemia e tem vários problemas, né? Que estão ligados a isso, não só com relação a nós, mas a nossa família. Então, os cursos deram uma parada nesse primeiro momento. Acredito que a gente deve voltar depois com os cursos. Agora, quando só Deus, né? Só Deus que sabe. Mas o interessante é que essa terapia ela pode ser feita à distância, né? Sem nenhum prejuízo. Essa terapia pode ser feita à distância. E você também pode aprender à distância. Ah, mas Fábio, eu acho que presencial é melhor. Claro, eu também acho, né? Que o curso presencial, eu gosto de ter esse contato, né? Quando eu estou aprendendo. Olá, Antônio. Aqui tudo bem, graças, saludo igualmente. Eu também gosto de participar e de ter esse contato pessoal, mas não tem como. E a grande questão é que a terapia ela é muito boa e é um momento de que existem pessoas que necessitam de receber essa terapia pelos benefícios que ela traz, né? Então, eu acredito que em relação ao biomagnetismo tem a possibilidade da pessoa receber, aprender à distância, né? Aprender, por exemplo, do curso online. O curso presencial não vai ter. Mas além dela aprender à distância, dá a possibilidade também de atender à distância. Eu tenho casos muito interessantes. Eu estou, por exemplo, com uma paciente nos Estados Unidos que me escreveu pedindo para eu atendê-la, que ela está com problema com a gravidez. E esse problema com a gravidez, ela já tem alguns anos com esse problema, vem alguns anos com esse problema, e eu fiz o atendimento há um tempo atrás e ela sentiu um resultado muito bom e pediu para eu atendê-la de novo. Tem várias mulheres com dificuldade na gravidez que recebem a terapia e têm a sorte, né, de o corpo se autocurar e a pessoa consegue engravidar, né? Eu acho isso fantástico quando a gente consegue esse resultado, né? A, a mulher, ela, com vários anos lutando contra essa infertilidade, e depois de algumas semanas de tratamento, e lembrando que é uma vez por semana, ela consegue ter o resultado do filho tão esperado, né? Não só com relação à gravidez, né?
Essa terapia ela tem resultado basicamente em todas as doenças e às vezes parece até uma panaceia. Eu sempre falo isso. Que trata tudo, que cura tudo. Primeiro, não é assim. A terapia ela busca o equilíbrio interno. A partir daí é o seu próprio corpo que vai curar. Olá, Nesca. O seu nome, você foi minha aluna, não foi? Só que eu não tô lembrado do seu nome. Eu acredito. Esse pouquinho eu tô pensando. Seja bem-vinda, Zuleika. Aqui é mais um bate-papo, né? Eu vou falando sobre alguns casos e tudo mais. Bem, e aí, voltando ao tema, essa terapia, o que ela faz é o seguinte: a nossa saúde, ela está ligada ao equilíbrio interno do... Vanessa, é isso aí, Dawes. Está ligado ao nosso equilíbrio interno. Por exemplo, você tem o seu fígado. Se as células do seu fígado, que são os hepatócitos, ficam doentes pelo consumo de bebida alcoólica, pelo consumo de medicamento, do que for, começando na célula, o teu fígado, no geral, vai ficar doente. E aí o que acontece? Você vai ter uma hepatite, você pode ter uma cirrose, e aí você pode ter qualquer coisa, até segurar na mão de Deus e ir embora, né? Só que a grande diferença dessa terapia, o que é o biomagnetismo? É uma terapia que utiliza ímãs, né? Eu estava até com os meus ímãs aqui, por sinal longe do computador e de qualquer material, qualquer aparelho eletrônico. Por quê? Porque ele acaba estragando esse aparelho eletrônico. Leila, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vinda aqui, a gente tá no bate-papo. E aí o grande detalhe dessa terapia é o seguinte: com dois ímãs, um ímã em uma polaridade, outro ímã em outra, ou seja, um positivo, outro negativo, a gente busca equilibrar essa célula que eu comentei, essa célula lá do teu fígado que estava doente, essa célula do teu fígado que tem um pH, que tem uma corrente elétrica. A célula, ela é como uma empresa. Eu vou além, como uma indústria, a célula. Por quê? Porque ela funciona sozinha, é aquela indústria que produz o que é necessário para ela. Então a nossa célula ela tem a sua corrente elétrica, tem as suas organelas que trabalham para essa célula e tem essa corrente elétrica que faz tudo funcionar. Quando existe algo externo que prejudica essa célula, o que seria o externo? Seria uma opção, os micro-organismos, né? E eu sempre vou falar isso porque a gente, entendendo isso, muita coisa muda no nosso pensamento sobre a doença. Então, a primeira coisa que leva essa célula a ficar doente são os micro-organismos. Quais micro-organismos? Vírus, bactérias, parasitas, fungos. Então, todos esses micro-organismos externos ao nosso corpo, quando eles ingressam, eles podem prejudicar o funcionamento da célula. Só que aí não é só um micro-organismo, porque se for só um micro-organismo, tá bom. O negócio é que esse micro-organismo, ele aumenta a sua quantidade no nosso corpo e acaba infectando várias células. E várias células infectadas causam a doença que nós conhecemos, seja ela qual for. Por exemplo, o que nós estamos vivendo agora. É um vírus que pode ingressar por via respiratória, enfim, pelas mucosas. Então, esse um vírus se replica no nosso corpo e pode causar vários problemas, né? No pulmão, no rim, no sistema de defesa do nosso corpo. Então isso começa onde esse problema todo? Na célula. Então, um dos agentes que prejudicam essa célula, que é a nossa base do corpo,
são os micro-organismos. Dei exemplo, por exemplo, do vírus que a gente está passando no momento, né? Oi, Fábio, querido Leila. Quanto tempo? Devo muito a você. Graças ao biomagnetismo, eu fiquei livre do esporão de calcânio que me perturbava há muito tempo. Graças a Deus, Leila. Fico muito feliz por isso, né? Eu, graças ao biomagnetismo, já fiquei livre de tanta coisa, né? Que não dá nem para comentar. Esses dias mesmo, por isso que eu estava falando do imã aqui, porque eu estava me tratando esses dias. Enfim. E aí eu estava dormindo com os ímãs e já tô 100%. O que eu estava sentindo não tem mais nada. É impressionante, né? Então eu comparto com você essa gratidão ao sistema, né? Desses campos magnéticos, porque são formidáveis mesmo. Marília Campos, boa noite. Gessilane, boa noite. Geusilane Cruvinel, seja bem-vinda. Agora, no momento, eu acho que a gente não vai ter curso. Pela questão do medo das pessoas, né? Inclusive, eu estava em março com a Dulce, quando começou esse problema lá em Minas Gerais, né? Dando um curso em BH. E o povo tava com medo e tal. Eu fiz o rastreio em todo mundo que estava no curso. Eu encontrei um foco em uma pessoa das que estavam lá. Fez o tratamento. As outras não tinham. Eu fiquei super tranquilo e depois eu não soube... Assim, acho que se tivesse tido algum problema, a gente já teria tido a informação. Então eu fico muito tranquilo, assim. Mas as pessoas têm a pressão familiar, que eu entendo perfeitamente, né? Então, gente, no momento, o curso nosso ele está somente o online. A pessoa pode assistir o online e depois ela repete no presencial comigo, né? Essa é a opção que a gente está fazendo. Mas presencial no momento a gente não está fazendo por tudo que a gente está passando, né? Cleusa, boa noite, seja bem-vinda. Cristine Liz, você poderia me ajudar? Por favor, eu tenho a artéria femoral da perna entupida na altura da coxa. O biomagnetismo me ajudaria? Poderia mexer nesse entupimento? Grata. Cristine, com certeza o biomagnetismo poderia te ajudar, porque isso, o bio tem os fenômenos dos acidentes vasculares, que são as alterações que existem a nível de vasos sanguíneos, que o biomagnetismo trabalha. Inclusive, além de todo o rastreio, porque a gente tem que buscar, né, esse entupimento, se ele é causado pelas plaquetas, se é por graxa, se é por algum trombo, né? Então, o rastreio geral iria tratar isso. A origem do problema, que é celular, né? Mesmo que a gente pense, foi um vaso todo, uma veia que ela tapou, ou uma artéria, ou o que for, né? Houve um tampão ali, não tem mais o fluxo. Mas isso aconteceu por quê? Caiu do céu? Não. Teve um start em algum ponto do corpo, em algum local, que gerou isso. Então o biomagnetismo ele vai lá na origem, lá no problema inicial, né? E a partir daí vai sendo tratado. Além disso, Cristine, a gente colocaria o ímã com uma determinada polaridade no próprio local. E eu aconselharia você ficar o maior tempo possível com esse ímã aí. E um outro ímã fazendo um par no ponto rim para a gente tratar esse local. E o rim, como é um grande filtro corporal, teria um efeito corporal, mesmo que o problema não seja no rim, mas é porque todo o sangue passa pelo rim. No vídeo, só um comentário, no vídeo a gente está vendo como que se faz um rastreio presencial, ponto por ponto, que é o que a gente começa a aprender nessa terapia. Como que é a terapia? Desse jeito que vocês estão vendo, ó, aí no vídeo.
Lógico, aí eu tô falando com a câmera, né? Mas a terapia em si é colocando o ímã em um ponto, olhando no pé, colocando o ímã. A pessoa não precisa ficar desnuda, a pessoa não precisa fazer nada. É roupa, deitou e pronto, né? Bem, então, Cristine, eu acredito que no site que está aqui em cima, www.biomagnetismomedicobrasil.com.br, que é o site que nós estamos, tem a relação de todos os terapeutas que aprenderam essa técnica e que podem te ajudar, que aprenderam comigo essa técnica. Então eu te oriento a você entrar lá. Tem por estado, você procura a pessoa que esteja mais próxima de você e faça algumas sessões, tá bom? E te desejo boa sorte, que você se recupere logo. Deise, boa noite. Rosa Amarela. Boa noite, Rosa. Tudo bem? Vanessa, gratidão, Vanessa, por te conhecer. Deise, aprendi muito com você. Meu filho fez o curso com você em Floripa. Oh, que bom, Deise. Eu espero que ele tenha te ajudado também, né? Geislane Cruvinel, mas quando tiver eu vou. Que bom, Geislane, eu tenho certeza que você vai gostar. Nesse site que eu tô comentando aqui, tem as datas, né? E também aqui na página do biomagnetismo a gente coloca as datas. Maria de Fátima faz tratamento em Cosmópolis, interior de São Paulo. Que bom, hoje tem terapeuta em todo local, né? Então o bom é que o biomagnetismo ele tá bem difundido e tem gente em todo lugar realizando a terapia. E isso é muito bom. Dawes, ninguém teve problema. Eu também acho, Dawes, que não teria, porque a gente fez o tratamento, né? Com tanta prática, colocando os ímãs no corpo, é difícil imaginar que alguém tivesse problemas. Ali só teve saúde, nada de problema. Deise Venturim, fiz o curso com o Lucas de Videira, mas tenho aprendido com a pesquisa e com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Deise, a tua vontade de aprender. Tenha certeza que a terapia ela é fenomenal, né? Sem dúvidas, todos nós somos muito felizes aprendendo essa terapia. Cristine, acho que é por causa desse delay, né? Mas pode te ajudar sim, inclusive com essa dor. Júlio Flores, nos casos de impotência e biomagnetismo eficaz. Ô Júlio, inclusive eu atendi um senhor com problema de impotência. E aí, o grande detalhe é que na nossa terapia, a gente trabalha não só a parte física, como a parte emocional. Então eu atendi, encontrei algumas disfunções no físico, mas teve alguns bloqueios emocionais que a gente fez a liberação. Então teve resultado? Teve. O biomagnetismo eu consegui resultado? Consegui. Lucília Sampaio, boa noite. Sou do Rio de Janeiro, gostaria de me tratar com biomagnetismo. Tem diabetes tipo 2. Ô, Lucília, é bem interessante, né? Eu vou te dizer que o bio, no caso do diabetes, é muito legal o trabalho. E o diabetes, primeiro, quando a gente fala em diabetes, a gente está falando de, na maioria das vezes, não estou dizendo que é o teu caso, mas na maioria das vezes nós temos uma intoxicação por carboidratos, quando tem a parte alimentar. Além disso, nós temos Nós temos não, né? Existem alguns micro-organismos. O que eles fazem? Eles quebram a insulina que o teu corpo produz. Então, o teu pâncreas está lá trabalhando e esses micro-organismos quebram essa insulina e ela não tem um efeito celular. O que acontece? A pessoa acaba tendo níveis elevados da glicose e acaba sendo diagnosticado com diabetes. Já tivemos bons casos nesse tratamento do diabetes? Já, excelentes casos, né?
E a gente já teve turmas no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente está para voltar lá para o Rio de Janeiro, para dar cursos lá. Então, tem terapeutas e tem médicos também formados no Rio de Janeiro que realizam a terapia. Ana. Alana. Ei, Alana, tudo bem? Boa noite. Sou terapeuta biomagnetista em Londrina. Que bom, Cleusa. Seja bem-vinda, né? Muito bom levar a cura para as pessoas, né? Ainda mais por meio de uma terapia tão simples no sentido geral, né? Porque não tem nenhuma contraindicação séria, não é uma terapia invasiva, né? Então isso é muito bom. E só levar saúde, né? Você pode ir em qualquer lugar fazer a terapia e que tem resultado, é maravilha. Eu acho. Eu sou feliz fazendo uso dessa terapia, primeiro em mim, depois nas pessoas, e sou feliz em compartilhar essa terapia com as outras pessoas, né? Porque isso é importante. Nada nos pertence, tudo tem que ser distribuído, né? Nós somos tão pequenos, né, nesse universo, para aprender e ficar só para nós. Tem coisa que a gente tem que levar mesmo para as outras pessoas. Inclusive, mais uma vez eu reafirmo a minha vontade, vou conversar com o povo lá de Belém. A última vez que eu fui dar curso em Belém, eu dei um curso gratuito para uma pessoa que faz um trabalho com os ribeirinhos. Para quê? Para que fosse atendido esses ribeirinhos de forma gratuita. E eu sou favorável a isso, inclusive com esse trabalho, até mesmo de ensinar, né? Vamos ver até onde que esse ano que vem, eu acredito, né? Porque pelo jeito o negócio é só ano que vem, mas até onde que o biomagnetismo vai chegar. Eu acredito que a gente tem um futuro muito bom, inclusive com os atendimentos levando esse conhecimento a populações que não têm acesso à saúde, né? Porque a grande questão do biomagnetismo, eu penso o seguinte: quem tem acesso à saúde, quem paga plano, quem pode ir em médico e fazer seus tratamentos, é lógico que isso é válido e está correto. O problema todo é o seguinte: é quem não pode. O problema todo é aquela senhorinha que mora lá no pé do morro, ou aquele senhorzinho sozinho que não tem filho, não tem neto, não tem ninguém, e que o hospital fica só na cidade vizinha e ele fica doente lá sem ninguém para ajudar. Então imagine tendo uma pessoa que realiza uma terapia que muita gente não liga, diz que não vale nada. Eu tô nem aí para essas pessoas. O negócio é que cada um sabe, quem recebe sabe se vale ou não vale nada, e quem pratica também sabe o que a gente faz com essa terapia, né? Então eu tô preocupado com essa pessoa, aquele senhorzinho que tá lá no meio do nada, né? Então é isso que eu tava falando lá em Belém, aquele povo que fica lá na beira do rio, que muitas vezes tem uma situação precária, uma terapia que ela trabalha de forma integral. Como assim? Trabalha o corpo como um todo, né? Essa terapia é a que a gente faz uso. É isso aí que vocês estão vendo no vídeo, ó. São ímãs. Rastreia a pessoa deitada e a gente realizando a terapia. A pessoa deitada e a gente realizando a terapia e pronto, né? É formidável. O biomagnetismo é demais, né? Não precisa nem de a terapia por si só se apresenta, os resultados e tudo, né? Rodrigo, boa noite, que surpresa. Rodrigo, aqui é assim, né? Aqui a gente gosta de surpreender, inclusive na terapia, a gente surpreende também, né? Cristine, muito obrigada. Entrarei no site, seja bem-vinda, Cristine. Vera Lucamargo, boa noite, Vera. Seja bem-vinda. A Daus, né, Rodrigo? Gosto mesmo, assim que é bom. A Zélia, quanto tempo, né, Zélia?
trabalho com essa técnica. Você, professor, ainda não sei como atender à distância. Porque naquela época, a Zélia que você fez, eu dava só o nível 1 e depois de um ano dava o nível 2, né? Porque essa era a orientação do Dr. Góes inicial. Mas depois, o brasileiro não espera mesmo, a gente começou a integrar o conhecimento, dando tudo em um curso só. Quando tiver uma oportunidade, se aproxime ou converse com o Rodrigo, entra lá no site, Azélia, e faça só o nível 2 online. Como você já fez um há muitos anos, faça o 2 online, você vai aprender a técnica de fazer o atendimento à distância e só felicidade, né? Bem, Andrade Santos, é possível tratar escoliose, cifose, problemas de desvios da coluna? O Andrade, é possível sim. Inclusive o Dr. Góes, que foi o médico que descobriu essa terapia, diz o seguinte: muitos desses problemas estão ligados a uma disfunção renal. E essa disfunção que pode acontecer renal e que acaba ocasionando uma contratura muscular é tratada com os ímãs e recupera. Ou se não, existe um outro caso também. Existem os micro-organismos que eles liberam muco e esse muco ele vai colando próximo à vértebra, qual vértebra não sei, que der o azar de ter esse muco ali, e acaba tendo uma contração do local pelo excesso de pH alcalino naquele local, né? Contrai e leva a ter esses desvios. Então tem inclusive um par que utiliza muito para isso, que é o par parietal rim contralateral. É um par dentro da terapia que costuma utilizar para estes casos. Azélio, o endereço que você ministra o curso. Azélio, o endereço é esse aqui, ó, tá aí, biomagnetismomédicobrasil.com.br, né? Aí é onde que tem o curso online, aí você pode entrar em contato, né? Andréia, boa noite, Andréia, quanto tempo, né? Mairizanete Palu, boa noite, como biomagnetismo tem cura da toxoplasmose? Ô Maire, acredito que é assim. Eu não vou te dizer, Maire, que tem cura. Por quê? Porque dentro das terapias, dentro daquilo que não tem o reconhecimento da ciência, por interesses outros, né, que não me importo hoje também com isso, mas é proibido eu falar cura. Inclusive o médico, no atendimento normal, ele não pode prometer cura a ninguém. Então, falar que cura não posso falar. Ponto. Agora, um detalhe é sabido o seguinte, que o biomagnetismo trata a toxoplasmose e você pode ter uma remissão. Esse é o termo esse é o termo politicamente correto, né? Remissão, né? Quando vai falar que some os sintomas e tudo mais. Então isso é o que fica bonito nos vídeos. Então você pode ter uma remissão do seu caso até 100%, né? Até desaparecer os sintomas. Com a terapia, é interessante que a gente sabe do problema da toxoplasmose, outros problemas que pode ocasionar, como zumbido no ouvido, perda de audição, um excesso de coceira no conduto auditivo, né? Vários casos ligados à toxoplasmose. E com a gravidez é o tradicional, né? Enfim. E o tratamento no biomagnetismo é ver os pontos que tem ressonância, ligação com esse, mais o par. Específico é ouvido, né? Então, coloca no ouvido direito um ímã, outro, sabendo a carga de Gauss, sabendo a polaridade e tudo mais. E tratando também os pontos distantes de micro-organismos que sustentam este micro-organismo, né? Então, aí você equilibra o corpo, teu corpo recupera. O biomagnetismo que eu quero comentar. O biomagnetismo, ele mata os micro-organismos? Não mata, né? Quem escutar
diferente, fique com o pé atrás. Por quê? Porque os ímãs não matam micro-organismos. Então, o que faz a terapia, Fábio? Então, quando eu estava falando, eu falei que o ponto 1 dos agentes externos que danificam as nossas células lá no início da live, eu falei sobre os micro-organismos, vírus, bactérias, parasitas e fungos, que alteram não só o pH celular, mas como a própria célula, fazendo com que essa célula fique doente. Bem, antes de continuar, eu só queria saber se o vídeo está passando para vocês, porque aqui eu perdi a conexão. Eu não sei se no site, se na página continua a conexão. Vou até ver aqui no telefone, um minutinho, que aí eu lembro o que eu tô falando, tento lembrar, né? Deixa eu ver onde que é. Até a página eu esqueci. Deixa eu só ver aqui se tá passando. Parece que tá passando. Ah, tá. Aí tá tudo bem. Aqui pra mim, onde que eu tô acompanhando aqui, parou. Enfim, posso continuar falando. Eu gosto de falar mesmo. Se tiver algum problema, me avise. Mas não quer virar o telefone. Mas tá bom, Deus é grande. Quando quiser virar, vira. Se não quiser virar, não vira. Mas aqui eu pelo menos acompanho ao vivo e sei que tá passando. Ok, show. Então, falando que o ponto principal são os micro-organismos. Primeiro ponto, né, dos agentes externos que ingressam na célula. Agora, Deus vai saber por que eu estava falando isso. Nesse momento eu já não lembro. Fui fazer o negócio do vídeo, já não lembro. Por que eu acho que foi em cima de algum comentário, né? Bem, eu não tô lembrando. Ah, da toxoplasmose, eu acredito. Beleza. Então, nós sabemos que os micro-organismos são responsáveis pela alteração da célula, pelo surgimento da doença inicial, e que esse problema da célula fica uma célula doente, outra, e gera a doença que a gente conhece. Ninguém dorme saudável e acorda no outro dia com um câncer fulminante. Não existe isso, né? Tudo é uma evolução gradativa que acontece. Beleza. Então, na nossa terapia, o que a gente faz é o seguinte: existe esse micro-organismo que precisa de um habitat para sobreviver. Nós precisamos de oxigênio, né? Principalmente. Se não existir oxigênio, já era. Em pouco tempo a gente segurando a mão de Deus. Agora, o micro-organismo também precisa. Resumindo a história, né? O biomagnetismo vai equilibrar esse meio interno do nosso corpo. Esse meio interno, seja ácido ou alcalino, um ou outro, vai ficar neutro no local onde este vírus, onde este parasita, onde este fungo vai estar atuando. Bem, neutralizando o pH neste local, o micro-organismo, seja ele qual for, não vai sobreviver. Beleza. Não sobrevivendo, ele vai morrer, mas não é o ímã. Neutralizando este pH, o micro-organismo não sobrevivendo, nossas células de defesa têm condição até de atacar este micro-organismo e eliminar. Então é um processo de autocura. Isso a gente tem que colocar na nossa cabecinha. E é interessante até as pessoas que não conhecem a terapia saber disso. É um processo de autocura. Ímã não cura ninguém. Nós, o que fazemos com a terapia é permitir com que o corpo se cure. Porque eu dou o exemplo seguinte: você tem uma ferida no seu braço. Você todo dia fica passando o dedo naquela ferida. Ok. O que vai acontecer? Vai cicatrizar aquela ferida? De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Por quê? Porque todo dia tem uma ação sua naquela ferida, impedindo com que ela cicatrize e feche. Assim é o nosso corpo. Todo dia tem a ação de um micro-organismo e todo dia, na verdade, não, todo tempo, né? E aí o corpo, aquele fígado que estava doente, aquele pâncreas que estava doente, aquele coração que estava doente, já pela ação dele ou de outros, não consegue se curar. Isso é uma coisa lógica. Essa ação dos micro-organismos impede a autocura corporal, porque a gente tem condição de curar tudo. Ou não é? É. Você fica doente, você sozinho muitas vezes consegue se curar. Tudo vai depender da ligação destes micro-organismos que existem no nosso corpo. Tem os micro-organismos que estão ali, só paz e amor, que vivem em simbiose com a gente, essa é a palavra bonita, né, na área, simbiose, né? Tem outros que não, são oportunistas. Teu sistema baixando a imunidade, ele vai e causa doença. Bem, é assim simples, né? Isso é tererê. Bebida gelada com erva e suco de limão e gelo, nada mais. Lá no sul o povo usa o chimarrão, né? O chimarrão não é muito bom não, prefiro tererê. Bem, tem gente que gosta também, é problema de quem gosta. Enfim, vamos lá. Então, da toxoplasmose eu acho que eu comentei, né? Se eu não comentei, fica por comentado. Avisa, quero ir pro Rio, eu não tenho previsão. Mas o Rodrigo sabe, né? Seria em Niterói, nosso curso no estado do Rio seria em Niterói. Leila Mieco. Boa noite, fiz seu curso online muito didático e de fácil entendimento. Que bom, Leila. Eu faço com o coração e eu faço desse jeitinho, né? Do jeito que vocês estão vendo aqui, eu sou mais engraçado ainda, eu gosto de descontrair, porque às vezes o negócio sério ali, 3x4, não fica bom. Então a gente gosta de falar, às vezes é umas bobagens. Mas no curso online eu busco passar toda essa informação para aquelas pessoas que assistem. Qual é a diferença, né, do curso online e presencial? Que primeiro você vai perder a oportunidade de estar com a minha presença física, que isso é uma grande coisa. Segundo, é a questão prática, né? Mas no presencial é que nem o vídeo que vocês estão vendo aí, ó. Esse vídeo aí faz parte do presencial. Vocês estão vendo ponto a ponto como que é, né? Mostrando ali o pé. Tem outros vídeos com mais detalhes, com menos detalhes, com mais informação, com menos informação. É uma evolução que também tem no curso online, né? Tudo na nossa vida é assim, é evolução. Rodrigo, quando os cursos voltarem, colocamos o calendário na página. Laura, estamos esperando no Paraná. É porque eu estou de mudança para o Paraná. No momento eu estou no Espírito Santo, em Guarapari, que é a minha cidade. Estou esperando passar essa questão de pandemia e tudo para organizar aí para Curitiba, né? Com a nossa coordenadora Laura Rosa, que está lá em Curitiba. André, depois do teu curso, trabalho uma vez por semana como voluntário, é uma benção. André, eu sempre digo isso, é muito bom. Porque quando a gente faz bem para os outros, o universo faz bem também para nós. O que eu acredito é o seguinte: pode atender voluntário? Pode, mas você tem que fazer uma troca, né? Qual é o benefício desse atendimento? E aí eu digo que não precisa nem ser financeiro, mas você tem que pedir alguma coisa para o universo. É uma questão de troca mesmo. Olha, universo, Senhor Deus, nananana. Bem, os outros termos é para o presencial. Estou fazendo esse tratamento e desejo tal coisa. Por quê? Porque aí vai ter um movimento energético para o que você deseja. Faça isso, faça a experiência. Quem trabalha com alguma técnica, eu gosto de atender lá na igreja, eu gosto de atender lá no centro, eu gosto de atender lá no colégio, eu gosto de atender, não importa. Se está fazendo atendimento voluntário, pede algo em troca. Espera, me dá 10%, tá? Do que você pedir. Rodrigo, mande um zap para Rodrigo Aê, é o nosso responsável, né, dos cursos, coordena tudo e
Ele tá aí com o zap. Só que tem que mandar um zap no horário comercial, né, Rodrigo? Meia-noite você não vai responder, ou vai responder? Eu também agora não sei. Fábio, tem pessoas... A Laura, né? Lá de Curitiba. Nossa querida Laura. Que recebeu quimioterapia e orientação de 13 anos ainda é válida? Laura, eu sei que teve algumas mudanças em relação a isso. A questão da quimioterapia. Mas ainda eu tenho que verificar essa informação. Eu penso o seguinte, eu não atendo, sabe? Eu tenho aquela... Quando eu aprendi com o Dr. Góes, ele falou, não se meta com isso. Qualquer coisa que acontecer com esse paciente, acorda sempre, quebra para o lado mais fraco. Saibam disso. Ah, isso daí é uma... Tem um termo que fala. Uma crença limitante. Né? Uma crença não é crença limitante, não, meu filho. Isso daí é uma realidade. No sistema de saúde, tá você e o médico. Quem que vai se ferrar nessa história? Você, terapeuta ou médico? Você. Então, o paciente morreu, né? Faleceu, segurou na mão de Deus e foi. Todo mundo pensa isso, é coisa natural. Pensa, por que morreu? O que ele ou ela estava fazendo de diferente que pode ter matado? Ah, que negócio com imã. E aí? Até você explicar que focinho de porco não é tomada, você já está com uma dor de cabeça, né? Eu acho que um paciente a mais não vai fazer falta. Então, eu ainda não atendo, não faço questão de atender. Ah, Fábio, mas tem... É uma escolha minha. Você tem a sua? Graças a Deus, eu tenho a minha. No momento, eu não me preocupei em atender as pessoas que receberam quimioterapia por menos de 13 anos. Por quê? Porque depois passou 13 anos, passou tanto tempo que a pessoa já até esqueceu que recebeu, né? Vai falar, eu fiz há 13 anos atrás. Então, ela não vai pensar que morreu por sua causa. O que acontece? A gente tem uma colega médica aqui do Espírito Santo que fez o curso de biomagnetismo, ela é de Vila Velha ou Vitória, que fez o curso de biomagnetismo comigo lá no Rio. A irmã dela foi receber uma terapia com 3 anos ou 4 anos, era um tempo curto. Foram atender, não sei quem que atendeu. O que aconteceu com o tumor dela? Teve uma explosão da doença, no sentido figurado, né? Não explodiu nada, mas teve metástase no corpo todo e parece que faleceu. Eu fiquei meio sem graça porque aconteceu isso depois de receber a terapia e ela fazendo os questionamentos, eu falando como é a terapia, mas eu não posso me responsabilizar também pelo cidadão que realizou a técnica, né? Então, eu prefiro não fazer e ficar com a minha mente tranquila, porque, explicando para todo mundo, né? Uma das contraindicações é essa, quimioterapia e radioterapia, né? É uma das contraindicações. Se teve essa contraindicação, inicialmente pelo Dr. Góes, e que ainda continua, porque ele está vivo, né? É porque algum problema já teve. Então, ele falou, não vamos arriscar, eu também não quero arriscar, então, prefiro não atender, sabe? E sou feliz assim. Tem tanta gente boa, né? Gente para receber a terapia, assim. Eu ia falar outras coisas, mas aqui não dá. Olha eu aqui. Lucília, tudo bem? Um grande abraço para você, Luci. Você falou que não mata, Dause. Não sei, mas tá bom. Quanto tempo, professor? Verdade, muito tempo, hein? A Lucília teve a última vez que a gente teve junto, foi no Rio, né? Foi quando a gente tava no Rio. Eleusa Xavier. Fábio, o biomagnetismo faz eliminar as bactérias boas também, do intestino, por exemplo? Eleusa, muito boa a tua pergunta. O que acontece é o seguinte. As bactérias boas, né? Elas não alteram o pH, causando uma patogenicidade. Então, essas bactérias boas, elas estão em simbiose conosco. Na verdade, no nosso corpo a gente tem mais bactérias do que células. Se a gente pensasse que todas são ruins, a gente não teria vida, né?
Então, te respondendo, Eleusa, as bactérias que estão em simbiose conosco, ou seja, elas é uma relação onde ambos têm benefícios, né? Aproveita dessa relação. Neste caso, o bio não elimina, porque essas bactérias elas não geram alteração de pH e não geram nada que possa causar um alerta do nosso sistema de defesa. Elas estão ali em sombra e água fresca dentro do nosso corpo, do seu, do meu e de todo mundo. Andréia, quando a pessoa usa máscara por muito tempo, ela fica inalando o próprio ar e na falta de oxigênio os micro-organismos vão se proliferar? Andréia, é interessante sua dúvida, porque tem muita gente falando disso na internet, nos vídeos. Esses dias vieram falar, Fábio, usar máscara o tempo todo faz mal? Gente, se fosse assim, o povo do hospital não teria médico vivo, né? Porque quando a gente, principalmente cirurgião, não teria cirurgião vivo. Porque tem cirurgias que demoram 14, 20 horas e o povo tá lá dentro do centro cirúrgico. Então o que eu digo é o seguinte, se você vivesse 10 anos respirando aquilo, talvez poderia causar um problema. Agora, essas bactérias, nós temos bactérias e micro-organismos que vivem com oxigênio e outros que vivem sem oxigênio. O oxigênio, Andréia, ele mata, dentro do ozônio a gente vê isso, mata muitos micro-organismos. Mas em relação à máscara, isso daí não tem problema nenhum. É melhor a gente usar um período. Lógico que é a mesma coisa de não usar? Lógico que não, né? Isso daí é natural. Mas é melhor usar por um período e depois se proteger aqueles que você ama. Né? Por quê? Porque se você se contamina, você não sabe, chega em casa, tem seu pai idoso, sua mãe idosa, sua avó, blá 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 blá, e aí você vai contaminar todo mundo por uma atitude que você tomou. Então eu prefiro usar todo o tempo que eu estou fora de casa e não se preocupe que isso não vai matar ninguém. Se fosse assim, não teria mais chinês, né? Porque por tanta coisa que acontece lá na China, a gente sempre vê televisão e os chineses de vez em quando tá naquele momento de máscara, né? O povo lá da Ásia. Então não tem problema e não vai alterar, não vai proliferar a quantidade de micro-organismos pelo uso da máscara, não. Deise Ventorinho, o biomagnetismo é fantástico. Tenho tratado uma moça com púrpura. Resultados maravilhosos, as plaquetas aumentaram e não toma mais medicação. Isso já vai acontecer. Atendi uma senhora com lúpus. Também teve um resultado assim fenomenal. Deixou os medicamentos. Deixou não. O reumatologista que atendia foi cortando até ver que ela estava bem e retirar tudo, né? Faleceu minha mãe do coração por causa dessa doença. Hoje trato pessoas com essa doença gratuitamente, entre outros. Quando as pessoas não têm condições, quando colocam um imã negativo no corpo do paciente, uma das pernas fica muito pesada em relação à outra. Com isso, não preciso conferir os pés. Bem, resumindo, eu acho interessante. Assim, quando a gente aprende essa terapia, que vocês estão vendo aí, é uma terapia simples, que dá resultado com os micro-organismos, com as doenças. É quase que... O Dr. Góes tem um vídeo que ele fala que os terapeutas, eles são quase que médicos. Porque eles vão tratar de tudo, né? E com resultado na maioria das vezes. Tem os casos que não tem resultado? Lógico que tem. Tem pessoas que passam pela terapia e não tem o resultado que esperava? Tem, eu vou mentir? Não vou. Tem. Tem vários motivos que podem levar a isso, que não dá para eu falar agora, porque o vídeo já tem 48 minutos, eu tô querendo já encerrar. Que já tô cansando vocês. E aí eu faço, daqui uns 2 anos eu faço uma outra live, né, Dawsi? Bem, mas voltando. Quando a gente aprende essa terapia, ela trata tão profundamente as pessoas e trata tanta doença que quando eu fiz, eu comecei a pensar naquelas pessoas que eu já não tinha mais presente comigo, porque já tinham segurado na mão de Deus, e que eu poderia fazer uma diferença na vida delas. Isso foi a primeira coisa que me passou na minha cabeça. Então a terapia é muito boa e a gente sempre lembra disso porque talvez teria tido um outro final, né? Outro final pelo benefício da terapia.
Bem, Angélica. Fiz o curso online e uso muitas das ferramentas aprendidas. Que bom, Angélica. Tenho certeza que as pessoas próximas, elas, de você e você mesma, têm a oportunidade de se curar, se tratar. Eu mesmo estava com imã. Tem 3 dias que eu dormi. Ontem eu não dormi com imã, mas dormi com imã 2 dias, acabou o que eu estava tendo. Assim, é incrível o uso dos ímãs no corpo. Quem não conhece pensa que isso é doideira. Quem conhece também pensa isso, mas sabe que dá resultado. Essa doideira é boa. Cléris, vizinha, tudo bem? Boa noite, saudades também. Daqui uns dias eu tô morando por aí, a gente vai se ver, né? Quando você for na Laura, a gente se vê. Rodrigo, horário comercial, valeu, gente. É importante, Rodrigo, lá no site tá escrito. Concordo com o Fábio, igualmente gestantes. Um outro ponto é não atender gestantes. Por quê? Porque é aquele mesmo caso que eu falei. Não, você coloca um ímã na ponta do dedo da gestante e acontece alguma coisa, algum aborto, que não é pelo ímã, é por qualquer outro motivo, vai falar que é o ímã. Então eu não atendo. Enfim, resumindo aqui, né? Obrigado, Fábio. Eu já tô terminando, gente. Já vou terminar. Vou respondendo algumas coisas, vou comentando algo. Tem 3 pontos para falar ainda da terapia, de forma mais abrangente, como a gente falou hoje, foi micro-organismo. A questão do micro-organismo, o mal que ele provoca na nossa saúde e o surgimento das doenças pela presença dos micro-organismos. Mas eu gosto de repetir, vou repetir. O bio não mata micro-organismo. O que ele faz é equilibra o nosso pH interno, permitindo com que o nosso corpo se recupere do mal que aquele micro-organismo estava provocando, tá bom? Maria de Fátima. Tenho muita tontura e não estou conseguindo ficar em pé, sentada e deitada, não sinto nada. Fiz bariátrica faz 17 anos e emagreci 120 quilos. Graças a Deus, Maria, que você emagreceu, porque é um primeiro passo, né? Agora, tenho muita tontura e não estou conseguindo ficar em pé. Tem várias coisas que tem que pensar. Você está tomando o seu suplemento? Tem que tomar. A bariátrica diminui a B12 e muitos pacientes têm anemia. Então você tem que ver a questão da suplementação, né? Porque diminui a absorção de nutrientes naturalmente pela bariátrica. Pode ter micro-organismo? Pode. O bio pode te ajudar? Pode. Como que a gente vai saber? Você deitando numa maca, igual esta nossa modelo, e recebendo a terapia. Aonde? Não sei, porque eu não sei onde você mora, mas lá no site tem o endereço, www.biomagnetismomedicobrasil.com.br. Tem o estado, lá no estado tem a cidade e na cidade tem um terapeuta. Aí você vê o mais próximo, tá bom? Um beijo, Maria. De Fátima, espero que você melhore, né? Tem que fazer uma revisão, se cuidar. E fico feliz se você tá bem, né? Bem, no geral, né? Enfim, acho que você entendeu, todo mundo entendeu. Daisy, não cansa não, graças a Deus, eu também não canso. Não sei o que é, mas eu também não. Dause, né? Eleusa Xavier, Fábio, quanto atendo, a diferença nos pés é mínima. Como faço para ter uma reação maior na perna? Colocar isso na sua cabeça. Depende de como você atende, né? Se você atende no nível 1 ou no nível 2. No nível 1, tem a questão de você poder mover o ímã um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, buscando maior encurtamento, que às vezes é o foco do local. E caso seja na bioenergética, você tem que trabalhar a tua mente, tá bom? Gente, eu já vou terminar, deixa só a Lucille. Muito resultado, eu sou testemunha, acompanhava o hemangioma no fígado durante 5 anos, após o bio fiquei curada. Lucília, eu nos cursos eu comento esse seu caso, né? Graças a Deus isso aconteceu, que você teve essa graça pelo biomagnetismo, e foi um curso em São Paulo, né? Eu fiz um atendimento rápido com você, você foi sorteada, eu acredito, e fiz o atendimento, e depois você teve essa felicidade, né? Eu também tive essa felicidade. Sempre digo que a minha felicidade é igual ou maior do que a felicidade dos clientes. Por quê? Porque é muito bom a gente escutar isso, né? E escutar vários outros casos de pessoas que passam pela terapia e recebem benefício. Bem,
Aos 54 minutos do segundo tempo, né? Já teve uma prorrogação grande. Eu espero estar com vocês em outra oportunidade neste mesmo canal, não nesta mesma hora, daqui a algum tempo, né, Dause? Obrigado a todos que estiveram até aqui me aturando. E qualquer dia tem uma outra surpresa. Agora esse dia pode ser perto ou longe, aí eu não sei. Fiquem com Deus e nos vemos. Tchau. E gratidão a todos. Tchau, 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 tchau.